O meu convidado de hoje, olhos nos olhos, dispensa qualquer apresentação. É um comunicador por excelência e nesta área faz de tudo. Conta com 60 anos de carreira, a comemorar já por 2025 dentro. E é para mim um gosto entrevistá-lo, uma vez que é um dos meus grandes ídolos. Um grande aplauso para António Sala. Bem-vindo. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Querido António, é um gosto muito grande tê-lo aqui, Bom. olhos nos olhos. É recíproco. É talvez mais do que um gosto, é mesmo um privilégio. Já tivemos a oportunidade de conversar muitas vezes e de expressar também os nossos sentimentos em relação ao carinho que sentimos um pelo outro. É mútuo. Mas hoje, saber um pouco mais sobre si, acho que é muitíssimo simpático da sua parte ter vindo até à nossa tarde. Vamos começar pelo princípio da nossa história? Era uma vez muito obrigado pelo convite. Cumprimento também todos aqueles que estão lá em casa. E eu fiquei agora um bocadinho desiludido só com uma coisa. Esta vai fazer uma entrevista, não é uma conversa. É uma conversa sempre. Então é que eu não gosto de entrevistas, Nem gosto eu de conversas. Nem sei fazê-las, na realidade, portanto ainda bem. Como é que nasce o menino António e de que forma é que a sua infância no norte do país condicionou o homem que é hoje? Eu tenho uma infância vivida de uma maneira um bocadinho mais turbulenta do que propriamente depois todo o resto da minha vida. E porquê? Porque acabo por vicissitudes da vida, não é? Acabo por não ter o meu pai presente. E isso leva-me a viver só com o lado materno, que foi fantástico também. E, fundamentalmente, e aí a única tristeza, enquanto eu sabia que os outros meninos na escola, os pais às vezes, o pai ia lá, no meu caso não era, no Natal, a noite consoada, por exemplo, eu sentia um certo vazio, sentia muita falta do meu pai. Coisa que venho a recuperar mais tarde, mas já eu estava quase a caminho dos 30 anos. De que forma? De uma forma que foi muito emotiva, mas ao mesmo tempo muito dura, porque eu tinha prometido a mim próprio, se calhar, aquelas coisas de juventude, que durante todo o tempo em que não estive com o meu pai, em que não conheci o meu pai, que um dia, se o visse, diria determinadas coisas. E, de uma forma surpreendente, numa noite, um amigo comum, sem eu saber, acaba por... Eu tinha um espetáculo no Porto, e ele diz, está ali uma pessoa que quer falar, mas vamos. Eu estranhei ter de sair, ir para um sítio que estava sombrio. Havia apenas uma luz, e eu vou-me aproximando, e quando me aproximo eu percebo... O meu pai era muito parecido comigo. E é no fundo, aquilo que eu sou hoje. Só que é bonito ele. E então, eu vejo o meu pai, e ali naquela fração de segundos, passa-nos tudo pela cabeça, não é? Tudo aquilo que eu tinha pensado que um dia, quando veria o meu pai pessoalmente, lhe diria, não fui capaz, até porque ele estendeu-me os braços, foi para mim e disse, filho, perdoa. E isso foi muito marcante. E, portanto, eu acabo por conhecer o meu pai em circunstâncias, enfim, que foram emotivas, difíceis, mas a partir daí a nossa ligação ficou fantástica, amorosa. O meu pai era um homem extraordinário. Eu acho que herdei da minha mãe muita coisa, eu gosto pela escrita, determinado tipo de coisas, sou nitidamente mãe, mas noutras, no lado artístico, os instrumentos da música, ele construiu um piano pelas suas mãos, ele era um artífice dessas coisas, e era um homem bonito, e a minha mãe era uma mulher lindíssima. E perdoou-o? Sim, claro que sim, imediatamente. Nem poderia ser de outra maneira. O amor é sempre mais forte. É mais forte. A voz de sangue é fantástica. E eu sou um indivíduo de... O perdão para mim é uma palavra que existe sempre. E está sempre presente em tudo. Eu quero que os outros me perdoem nas asneiras que eu faço, e faço muitas. Mas também gosto de sentir que as pessoas estão receptivas a nos perdoar. E eu, logicamente, não poderia proceder de outra maneira. Perdão é uma coisa que deve existir. Acho que não perdoar é sermos muito infelizes. Há coisas na vida que magoam, que são difíceis. Ninguém diz que o perdão é uma coisa fácil. Ainda por cima, quando para ele existir,
Existiram antes acontecimentos e coisas que foram muito marcantes, muito traumatizantes, mas a partir da altura em que isso se quer apagar, apaga-se mesmo. E é um voltar de novo, é um reiniciar a partir do zero. Sempre soube o que queria ser. Eu acho que sim, sem saber o que era. Ok. Sem saber o que era. Portanto, há aqueles miúdos, eu quero ser polícia, bombeiro, doutor, arquiteto, não sei o quê. No meu caso, eu desde miúdo que eu sabia que eu gostava era de estar ao pé das pessoas, gostava de falar com as pessoas. Na escola eu gostava e punha-me à frente para ser o apresentador das festinhas de Natal, disto e daquilo. No fundo já estava tudo ligado àquilo que eu queria ser, embora na altura eu não lhe desse nome, eu achava que queria ser ator. Mas como é que depois a comunicação passa-se, no seu caso, toda a vida pela rádio e começou por aí? Eu gosto muito da palavra. Eu, ao contrário de certas pessoas que dizem que uma imagem vale 1000 palavras, acho que há situações em que sim, mas há situações em que uma palavra, ou até um silêncio, diz muito e diz mais que qualquer imagem. Verdade. De maneira que eu sempre dei muito valor à palavra e cultivo essa forma de comunicar. E a rádio, tal como os livros, é uma maneira de nós comunicarmos que permite a quem nos ouve poder construir a sua realização daquilo que nós estamos a dizer. Ou seja, em televisão não vale a pena estar aqui a dizer eu não uso óculos, o meu cabelo está todo pretinho ou castanho. Não, as pessoas estão a ver, o cabelo está embranquiçado, eu uso óculos. Em rádio permitem-se todas as fantasias. Eu estou a entrevistar uma senhora e posso dizer que linda voz e ela é lindíssima. E cada pessoa que está a ouvir imagina como é que aquela senhora é. E todos imaginam de forma diferente, se calhar. Mas a rádio dá esse espaço para a nossa criatividade. Como eu disse, os silêncios também falam. É engraçado, quando comecei a fazer televisão, e sempre foi na RTP, que eu praticamente fiz, e lembro-me do primeiro grande concurso que eu tive, que foi na inauguração da televisão a cores, foi o primeiro grande concurso da RTP a cores, que se chamava Ou Vai ou Taxa. Era um incentivo para as pessoas pagarem a taxa. E comecei a apresentá-lo com a Ana Zanatti. Mais tarde a Ana saiu porque tinha filmes para fazer. E começou a Helena Ramos. E com uma participação de um grande ator, filho de outro monstro do cinema português, que era o Vasco Santana, que era o Henrique Santana. Uhum. E é engraçado que eu, nas primeiras gravações, era o nosso saudoso realizador, Pedro Martins, o realizador, e havia uma altura de publicidade em que eu dizia, um dos prémios era uma aparelhagem de alta fidelidade, e eu dizia, maravilhosa, a aparelhagem com que sempre sonhou, incrível, não sei o quê e tal. E ele parou a gravação, porque aquilo era gravado, diz-me assim, António, tu vês que os vícios de rádio, em rádio tu podes dizer que esta é a aparelhagem que as pessoas sonharam e que é magnífica e tudo. Eu tenho de mostrar imagens dela e ela é fatela. Não é nada de especial, quer dizer, não dá a bota com a perdigota, de maneira que faz-me um favor, não digas isso, diz, esta aparelhagem nós mostramos e pronto. Ótima aparelhagem, que é um termo que dá para tudo. Não estou a falar da beleza dela, se calhar estou a falar da qualidade sonora que ela nos traz. Ou seja, a rádio condicionou sempre. Isso, a rádio permite. A rádio permite esse interpretar por parte de quem nos ouve das coisas de uma maneira diferente. Embora mesmo assim a rádio não consiga disfarçar as coisas. Não dá imagem, mas deixa transparecer. A Tânia, tu sabes isso, Tânia. Falar com um sorriso nos lábios, se tivermos os olhos fechados, percebe-se que estamos a falar com um sorriso. Sim. Se nós estivermos com um sorriso, percebe-se que nós estamos a falar. Portanto, a rádio não esconde também emoções. Podemos disfarçar determinadas coisas, mas quando as coisas não estão bem, não estão a correr pelo melhor, a rádio também denota isso e deixa transparecer isso. Porquê? Porque não somos atores, somos comunicadores e, no fundo, estamos a comunicar as coisas que se estão a passar na altura. Quais foram os dias mais difíceis? O dia da morte da minha avó, em que na rádio eu estava a meio do programa, faltava-me ainda 1h30 e vim a saber, embora quisessem que eu não soubesse, mas eu ouvi que a minha avó tinha morrido. Não é que foi a 1h30 mais difícil de rádio que alguma vez fiz. E depois aprendi uma outra lição logo a seguir, que é, logo no final do programa eu disse
disse que o que tinha acontecido. Mas na altura a rádio ainda não permitia este tipo de coisas. Hoje em dia é um comunicar diferente, que é muito direto, em que nós podemos dizer o que estamos a sentir. Na altura havia um certo preconceito. Não temos que passar as nossas emoções. Eu acho que isso é para o jornalista. Claro. E mesmo em certas situações, mesmo no jornalismo, eu acho que também há fronteiras que podem ser quebradas. Mas em rádio isso não era muito comum. E depois apercebi-me pela reação das pessoas e pela maneira como as pessoas reagiram e o carinho que tiveram, que eu disse, nunca mais vou fingir nada. Vou dizer tudo, e se estou bem disposto, estou mal disposto. Quando foi morto o Carlos Pagão, foi muito difícil para mim regressar ao programa durante uns dias. Pronto, são estes momentos maus da vida que fazem com que o nosso trabalho, por vezes, não seja fácil. Mas a verdade é que o primeiro ordenado que recebeu na rádio acabou por converter-se na compra de um objeto que trouxe hoje. Está aqui, com licença. Força. Este objeto tem 60 anos. Incrível. 60 é a sua anos. idade toda, é incrível. E estava eu a começar. Está a celebrar 60 anos de carreira. Tinha 15 anos. Sim. E aparece na rádio um daqueles vendedores que iam e que vendiam bugigangas e coisas. E este senhor vendia relógios. E eu fiquei encantado a olhar para o relógio. Hoje, coitadinho, é aquilo que é. Qual é a câmara para que eu possa mostrar? mostrar? Está a mostrá-la. Não precisa de mostrar para lado nenhum, que nós apagamos tudo. Está perfeito. Ok. Uau! Tá, esse relógio tem 60 anos. Trabalha, atenção, não lhe dei corda agora, mas se eu der, a ver se ele não me deixa envergonhado. E se o ponteiro dos segundos, como eu dizia, podem dar um pormenor bem... É para a frente, é para ali para trás, como estava assim. Ok. E ele vai funcionar. É só esperar um bocadinho que ela já vai. Ok. Já está. Olha, Vão ver o ponteiro dos segundos? É lá. Vai agora nos 21, 22, 23, 24, 25 e chega. Isso. Que maravilha. E, portanto, essa foi a primeira compra. Foi. Custou-me 800 escudos e o meu ordenado era 800 escudos e paguei-o em diversas prestações e consegui o meu relógio. Eu uso este relógio todos os anos no dia do meu aniversário. 14 de janeiro é este o relógio que anda sempre no meu pulso. Desde sempre. Desde há 60 anos. Mas porque é um relógio efetivamente importante, mas é essencialmente porque o António liga a pequenas grandes coisas, não é? É isso que o faz feliz. É. Eu acho que são mesmo as pequenas grandes coisas. Aliás, as coisas que eu trago hoje são coisas, umas pequenas, outras poderão ser consideradas não. Trago uma completamente diferente, até para estabelecer o paralelo entre aquilo que me sensibiliza, que me toca, que me comove, e que por vezes são pequenas coisas, como como este pequeno relógio, ou coisas que, antes pelo contrário, nunca sonhei com elas, se calhar, nunca sonhei ter. Temos aqui assim, 2 num. Eu sou, desde de 2010, aliás, com essa comenda, a comenda da Ordem de Mérito, sou comendador da Ordem de Mérito, e exatamente este ano, em janeiro, na altura do meu aniversário, o Sr. Presidente da República conferiu-me outra vez uma comenda, comendador da Ordem do Infante Dom Henrique, que é este, que estão a ver. Por acaso acho esta comenda lindíssima. Mas o terceiro objeto, e isso aí é diferente, é muito completamente. Simples. Eu sou voluntário no IPO. E há histórias, às vezes, que nos marcam. Eu quero mandar daqui um grande abraço para o Filipe. O Filipe já teve alta, espero que seja melhor. Mas na altura em que o Filipe fez esta cadeira, este senhor, e eu quero deixar-lhe um grande abraço, a ele e à família, e ele pedia à esposa para levar molas da roupa. Se a menina pegar nisso outra vez e reparar, vir a parte de trás, percebe, são molas da roupa. Sim, já tinha percebido que ele tira aquela parte metálica, que no fundo é a mola, não é? E faz obras de arte com molas da roupa. Só com cola, e faz estas coisas. E eu, uma altura em que perguntei ao Filipe, nas minhas visitas das terças-feiras, em que eu sou voluntário juntamente com muitos outros colegas fantásticos, e em que damos de comer às pessoas que não podem cortar o bife, não podem cortar o peixe, não podem, às vezes muitas delas não conseguem levar a comida à boca, e essa é a nossa função. E eu via o Filipe
com estas coisas. E eu disse-lhe, mas você depois faz isto e vende? E ele diz, não, não vendo. Então, isto é só para as pessoas de que eu gosto. E faço para oferecer às pessoas de que gosto. Está aqui o selo. E estes trabalhos, e a Tânia, tu sabes muito bem isso, são trabalhos às vezes que não são fáceis, em que nós fazemos por dedicação, completamente pro bono, e depois há estas recompensas que são melhores que tudo na vida. E, portanto, eu considero e ponho ao mesmo nível esta pequena cadeira feita pelas mãos de um homem a viver com cancro, com dificuldades incríveis, que as comendas, que muito me orgulho, mas para mim tem um significado exatamente igual. E são coisas que me marcam a minha vida. São pequenas coisas que são grandes. É exatamente essa paridade que me está a emocionar agora, só mesmo de um homem maior, como é o seu caso. É claro que o IPO não lhe é uma casa indiferente. Não, de todo. É uma casa com que eu colaboro no IPO e com a Liga Portuguesa contra o Cancro há mais de 25 anos, se calhar. E regularmente, depois estive na pediatria durante vários anos, durante vários tempo. Aí é muito duro, muito difícil. Daqui um beijinho para os meninos e meninas que estão na pediatria, para os pais, para os familiares. E eu penso que aí as pessoas talvez não tenham noção. O trabalho, muitas vezes, do voluntário é quase tão importante com as pessoas que estão a sofrer a doença, quão importante é nos corredores Com as famílias. a dar um abraço, a dar uma palavra, a aconchegar a mão de uma família que está ali a sofrer, que teve notícias difíceis, más, às vezes. Mas isso é maravilhoso, enriquece-nos muito, torna-nos melhores pessoas. E, acima de tudo, faz-nos relativizar a vida. Ou seja, eu sempre que saio às terças-feiras, ao fim do dia do IPO e daquele trabalho, eu e os meus colegas, eu acho que nós vimos muito mais preparados para encarar a vida e para não dar valor nem nos martirizarmos, aborrecermos, chatearmos com coisas que depois, comparados com aquilo que a gente teve a viver ali, não valem nada e são perfeitamente supérfluas. E portanto, isso é muito bom. Obriga-nos a relativizar as coisas. É um homem de fé. Sou um homem de fé. Como é que, na altura em que teve cancro, e não foi uma só vez, viveu essa fé? Como é que analisou aquilo que lhe estava a acontecer à luz de quem acredita e pede ajuda e orientação? Peço ajuda a Deus e acredito nesse Deus como o ser superior, o Pai amantíssimo, Criador de todas as coisas e que está presente em todas as coisas. No ar que nós estamos a respirar, das flores que nós temos aqui ao lado, estas não são de plástico. Não, são verdadeiras. Então, pronto, nestas, em tudo, em tudo. E, portanto, nesta altura nós percebemos a nossa pequenez, percebemos o quanto aquela história, nós somos fantásticos, o homem queria dizer, não, o homem nasce nu, parte praticamente na mesma, não quer dizer que vá despido no caixão, mas o seu destino final é o mesmo do início. E durante todo o trajeto desta viagem andamos cá e podemos fazer muitas coisas, viver muitas coisas, criar muitas coisas. O homem de hoje tem coisas incríveis, mas somos seres muito relativos e acho que a máxima de que eu só sei que nada sei é muito verdade e que o homem de cada vez que descobre e abre e tem aberto e cada vez abre mais portas na conquista da ciência, de tudo, simultaneamente, quando abre... Isto foi-me dito por um grande cientista, que me disse uma vez uma coisa, eu disse, como é que é? Qual é a sensação quando acaba de abrir uma porta e perceber que descobriu uma coisa que o homem procura há tantos anos? E ele diz, abrimos para uma sala que está cheia de outras portas e de outras janelas e temos de partir logo para outra. E quando abrirmos essa vai acontecer o mesmo. Portanto, estamos sempre à procura de tudo. E, portanto, a minha fé baseia-se nessa crença grande
nessa fé que em cada pessoa pode ser manifestada de forma diferente, de forma absolutamente diferente. O facto de ter tido um pai ausente durante muitos anos condicionou o pai que foi, que é e que será? Moldou-me em algumas coisas. Moldou-me. Eu comecei por dizer que só vivi um Natal com o meu pai. E sempre que cresci, pensei um dia que eu case e que seja pai, eu quero passar todos os Natais que o meu filho quer que eu passe com ele. Nunca passei um Natal sem o meu filho. E, portanto, há determinadas coisas em que eu acho que o facto de nos ter acontecido qualquer coisa que nos marcou menos bem ou negativamente mesmo, devemos ter a coragem, devemos ter a capacidade de dizer não quero fazer igual, então faço de uma forma diferente. Mas com isto não estou a fazer nada, nem a ser acusatório em relação ao meu pai, que a partir da altura que me conheceu foi a pessoa mais extraordinária e mais fantástica do mundo. Tive 2 irmãs, tenho uma irmã, um beijinho para ela, Lucete, para ti um grande beijinho, para os meus sobrinhos, para toda a família. E, portanto, o meu pai foi muito marcante também, embora eu tenha esta tristeza de não ter, em miúdo, convivido com ele e ter vivido a minha meninice e até o meu crescimento com a companhia dele. Mas foi um pai fantástico. Nem festejado alguns golos do Benfica do seu coração? Não, ele isso não podia festejar porque ele é portista. Mas o António é do Benfica. Eu sou benfiquista de coração. Muito benfiquista. Muito benfiquista. Não vamos falar sobre a altura em que foi inclusivamente um dos dirigentes do Benfica. Sim, mas isso foi uma experiência que eu vivi, mas que não vale a pena falar sobre isso. Mas o futebol, e não só, o desporto em geral, também alimenta em si muita... Sim, eu acho que o desporto é uma coisa pura, é uma coisa natural, é uma coisa bonita. Uma vez o saudoso e falecido treinador Artur Jorge, numa entrevista, creio eu, não quero estar a falhar, ele terá dito que às vezes em casa para descontrair pegava num jogo, punha em câmara lenta e punha música clássica. E que era um bailado autêntico em câmara lenta, ver jogadas e estar a ouvir música clássica. E ele tem razão, há uma beleza grande, eu acho que o jogo em si, o futebol enquanto futebol, é de uma beleza extraordinária, é uma coisa lindíssima. Depois tudo aquilo que rodeia o futebol e os meandros do futebol é que já não são nenhum bailado nem merecem música clássica, são por vezes muito pimba. Acredito que sim. Quando olha para os vários momentos do seu dia, onde é que se encontra? Qual é o seu momento favorito? Eu tento gostar deles todos. Tento gostar deles todos. Eu tenho um acordar relativamente fresco, despertar, saudável. no caso. Bom, depois habituei. Despertar é a sua frase. Mas eu percebo, há pessoas que acordam e eu tenho dificuldade. Estão estremunhadas, primeiro que digam eu estou pronto para o dia, ou não sei o quê, tenho dificuldade. Eu não, eu acordo e se me disserem assim, 2 minutos depois tens de estarem a fazer uma coisa qualquer, ativa, ou tens de puxar pela cabeça coisa no género, na maior. Estou e fico acordado logo muito cedo. Muitos anos a fazer o programa da manhã. Isso teve influência. Mas tem mesmo, sabe porquê? Porque não é um tipo de emprego, vamos lá ver. Eu acho que com outras funções, uma pessoa até pode partir mal disposta e dizer hoje não estou nos meus dias. Claro. E faz tudo o que tem a fazer, mas não está com bom semblante, nem está bem disposta. Quem tem este tipo de profissões não se pode dar esse luxo. Exatamente. Eu não posso acordar e só porque não estou num dia bom ou estou mal disposto, passar isso e levar isso para aqueles que me escolheram e que sintonizaram e que estão a ouvir, não é? Verdade. Desculpem lá, eu hoje vou ser uma má companhia durante a manhã porque eu estou muito chateado e tal. Isto não dá, quer dizer... vou já ficar a ouvir. vá para outra profissão, vá fazer outra coisa, não é? Claro. Agora, vivo bem, gosto do almoço, é a refeição que eu mais gosto. Sim. Não tomo pequeno almoço. Ok. Antigamente tomava, mas agora, como acordo um bocadinho mais tarde, não, faço o almoço. E depois, durante a tarde, é o meu período mais ativo da minha vida. É onde eu tenho todos os trabalhos relativos às várias frentes e às várias coisas que eu faço. É exatamente durante a tarde. À noite, gosto de estar recolhido, gosto de me pôr em pantufas, gosto de ler, de ver os meus programas favoritos, de ver as minhas séries, de preparar-me. Depois leio algumas meditações
do seu ponto de vista espiritual, que me fazem bem, umas meditações, que normalmente serão matinais, mas que eu gosto de fazer mais até ao fim do dia, antecedendo o dia seguinte. E depois vou para a cama e adormeço com relativa facilidade. É agradável. Tenho agora um desgosto, porque eu desde há uns tempos descobri que eu tenho uma coisa e aconselho todos aqueles que me estejam a ver. Há muita gente que ressona muito. Há esposas que se queixam muito do marido, não me deixa dormir, ressona. E às vezes até comparam a animais. Ressona que nem um... Qualquer coisa. Ok. E, atenção, devem vir isso e devem ir ao vosso médico. É uma doença quase que silenciosa chamada apneia do sono, que em certas circunstâncias mata mesmo. A pessoa tem paragens de respiração e está durante vários tempo e a concerta, por vezes pode até levar àquilo que se chama a morte súbita. Portanto, eu descobri isso que eu tenho apneia do sono. Então tenho de dormir com uma máscara. Uma máquina. Ao princípio aquilo não custa um bocadinho a habituar, mas a partir de certa altura é fantástico e que faz com que de manhã o acordar seja completamente diferente. Eu, sem saber que sofria da apneia do sono, acordava muito cansado. Aquela sensação às vezes que deitei-me, dormi 8 horas, mas parece que estou tão cansado ou mais cansado quando me deitei. Isso acaba. Isso é fantástico. E liberta-nos de perigos e de muita coisa que poderia acontecer durante a noite e durante o sono e que assim é melhor. Mas Deus quer o António connosco muito mais tempo. Há toda uma história na rádio e na televisão portuguesa, na RTP, que muito nos orgulha e que eu gostava de rever consigo agora. Muito obrigado. Aqui. António Sala, o comunicador. As pessoas devem começar o dia da melhor maneira, com um sorriso nos lábios. Dizem tantas vezes na rua, de uma maneira tão bonita e tão simpática, olha, você foi a minha companhia diária, gostei muito daquilo, cresci a ouvir, e isso é extraordinário. Eu era menino de coro e cantava em coros de igreja. Daí é que sai a malta mais nova e se formam os Maranata. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. Como apresentador em televisão, a estreia foi no Canal 2, ainda a preto e branco, no programa Música Maestro. Os amigos são a parte se calhar mais saborosa da vida. Nas alturas difíceis, eles são o açúcar da nossa vida. Eu faço recitais em toda a parte do mundo sozinha. Em Portugal foi este senhor, António Sala, que me trouxe pela primeira vez esta sala do Coliseu sozinho. Para além de um grande comunicador, o António Sala é um grande ser humano.
nunca pensei ter tantas saudades dos sábados, de estar aqui, de estar com vocês. É tão bom voltar. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Era assim que eu sonhava o meu viver, com cantigas e poemas para escrever, belas tardes ao piano, os programas da TV. O tempo passa realmente de uma maneira vertiginosa, mas hoje sou um homem feliz, sou um homem emocionado. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi bom recordar estes momentos fantásticos. E tantas pessoas ali que vi, que eu adoro, que me fizeram ser a pessoa que hoje sou e que infelizmente já não estão connosco. Muito obrigado. Quem é que montou esta peça e quem é que fez esta peça? Foi o Zé Tiago. Parabéns. Palmas e muito obrigado. Fantástica, muito obrigado. Obrigada por Querida esta Tânia. conversa tão bonita. Querida Tenho Tânia, uma admiração por si enorme. nós enorme. andamos sempre nesta flutuação, tratamos por tu e por você, vamos acabar com Não, isto. mas eu não consigo. Não? Não, Sério que não? não. Eu acordei com a sua voz Então durante pronto, toda a Sra. minha Dona Tânia, infância. foi um prazer estar aqui. Não, trate-me por tu. Querida Tânia, mas isso tem de ser também devolvido da mesma maneira. Então temos que tentar para a próxima, está bem? Então na próxima fica já prometido. Gosto muito de si. E eu gosto muito de si, gostei muito de estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigado. doutor. Por esta belíssima conversa, olhos nos olhos.